Boa noite a todos. É com imensa alegria e satisfação que recebemos hoje na Casa do Administrador a presença do professor Aureliano Tavares, membro da Comissão Especial de Logística do Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de Janeiro, que nos brinda hoje com uma palestra muito propícia para o momento atual de nosso país, de nossa economia, que é a gestão de serviços logísticos. A turma costuma dizer que em momentos de crise surgem excelentes oportunidades de você mostrar o seu trabalho, você mostrar o seu potencial, e para as empresas não é diferente. Em momentos de crise, uma eficiente gestão de serviços logísticos pode ser o diferencial entre as empresas que são medianas e aquelas interessadas em apresentar um excelente nível de serviço aos seus clientes. Portanto, Aureliano, boa sorte para você, boa palestra, e a vocês, presentes aqui no auditório, uma imensa satisfação recebê-los aqui nesta noite, e para vocês que estão nos assistindo pelos canais da internet, uma boa palestra. Obrigado, Júlio. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos por terem vindo. Nós vamos começar a conversar um pouco sobre gestão de serviços logísticos. Eu sou Aureliano Tavares. Como meu colega de comissão falou, eu participo da Comissão de Logística do CRA. Bom, ontem, na verdade, na segunda-feira ontem, no jornal o Globo, na coluna da Miriam Leitão, ela divulgou alguns dados que vão ser tratados agora, essa semana, no Congresso de Logística da ILOS. E o tema era carga pesada. A gente sabe que a questão de impostos sobre a operação logística, e sobre todas as operações, ela tem um peso imenso para as empresas. Então, eu vou começar, até para justificar, isso veio ao encontro do nosso tema, para justificar o tema gestão de serviços, eu vou abrir com essas informações que vão começar a circular na quarta e na quinta no Congresso que vai acontecer. O custo logístico no Brasil voltou a subir durante o primeiro mandato da presidente Dilma. É o que mostra esse estudo inédito. Só para termos uma ideia, hoje, o nosso custo logístico ele está em 11,7% do PIB. Isso é o custo que nós temos para ter a operação logística em prática ao longo do ano. Óbvio, um dos pontos que fazem com que isso seja uma questão fundamental é que 67% de tudo que movimentamos é através do modal rodoviário. E isso aumenta absurdamente o nosso custo. E aí tem um exemplo aqui, qual é o nosso custo, qual é o custo dos Estados Unidos em relação ao modal ferroviário, que é o modal mais em conta para as nossas operações. Então, só para vocês terem uma ideia, nós, em 2004, tínhamos um percentual de 12,1% do PIB, ele teve uma descida, agora ele volta a crescer e hoje já está em 11,7% esse custo. Por quê? Como eu falei anteriormente, nós temos hoje 67% de tudo que transportamos é no modal rodoviário. Isso tem um diferencial em relação ao modal ferroviário. Ficou estagnado. Em 2004, nós tínhamos 18,4% de utilização do modal ferroviário. Hoje, aqui, o último dado de 2014, nós temos 18,3%. Então, está bem claro que a gente, basicamente, apesar de todo esse alarde do PAC em infraestrutura logística e na alavancagem de modais alternativos, não passou de algo político e não técnico. Não existiu vontade para que isso fosse feito. E hoje a gente paga o preço disso. E, em contrapartida, atualmente, a ideia do governo é dividir esse ônus da infraestrutura através das concessões.
Então, nós estamos muito atrasados em relação a países referenciais, como, por exemplo, nos Estados Unidos. Enquanto o Brasil gastou 11,7% do PIB com logística no ano passado, a estimativa do ILOS é que os Estados Unidos tenham gasto menos de 8,3%. É uma diferença absurda. Isso ajuda a tornar os produtos americanos mais baratos em todo o mundo. Cerca de 32% da carga transportada por lá segue modal ferroviário. 32%. Enquanto a gente decresceu, saiu de 18,4% para 18,3%. Então, fica muito claro o nosso custo, o que inviabiliza, muitas das vezes, uma performance qualitativa na atividade logística. Era até o que eu vinha conversando lá na entrevista, e a gente vai falar sobre isso aqui. Hoje, no Brasil, o custo com transporte é cerca de 12% ao ano desde 2004, foram gastos 334 bilhões de reais no custo logístico. Bom, se vocês quiserem fazer qualquer intervenção, se torna algo mais dinâmico, ok? Aqui está o gráfico do nosso custo logístico em termos de valores. Nós saímos em 2004 de 109 bilhões, melhor dizendo, para 334 bilhões de reais em custos logísticos. Por isso que todos os autores já abrem o seu livro na introdução à logística falando de custo logístico. Não tem outro jeito. E, lógico, no momento que nós estamos vivendo, de recessão, um momento que não é muito favorável a investimentos, isso aumenta os custos. Por quê? Você tem mais gasto com estocagem, você tem gasto com armazenagem e você tem gasto com o gasto que ele não está tangibilizado em produtos, mas ele está tangibilizado em você ter que reestruturar a tua empresa através da aquisição de softwares e outros fatores tecnológicos para que você ganhe competitividade. Então, além de você ter esses custos, aqui você tem custos também diretos à operação. E, obviamente, se o caixa não responde à entrada de recursos, a conta não fecha depois. Então, nesse cenário que nós encontramos, muitas empresas, e aí por isso o tema, para a gente poder discutir um pouco isso, muitas empresas acabam tentando diminuir seu custo interno. E quando ela vai para a redução do custo interno, essa lógica, essa equação, ela não tem uma estrutura que lhe permita alta qualidade com baixo custo. A qualidade vai ser de acordo com o custo que você definiu. E as empresas, então, para que consigam ter mais competitividade, acabam canibalizando um pouco a estrutura de qualidade. E aí, a tendência é uma redução de custo no primeiro momento, mas a médio e longo prazo, a perda de faturamento por perda de cliente. Então, essa mágica não funciona. Não vai funcionar. O que o Júlio acabou de falar aqui é que, em momentos como esse, há vários históricos de empresas que se prepararam para o momento, inovaram nesse momento e conseguiram crescer, mesmo diante de um cenário atípico para crescimento. Mas as empresas que não se prepararam para esse momento, que não se estruturaram, e que, inclusive, era outro ponto da entrevista que eu acabei de dar ali na TV do CRA. As empresas que não se profissionalizaram vão sofrer, e muito, nesse momento. Porque você acaba indo para internamente e começa a reduzir custo. Começa com redução de pessoal, de base, que já tem salário que não é um salário expressivo. Depois você vai para a redução da qualidade dos modais. Depois você vai para a redução na área terceirizada. A gente vai falar um pouco sobre terceirização. E aí, é óbvio que, num primeiro momento, você consegue gerar o recurso. Você consegue. Mas e a médio e longo prazo? E pode ser que você não consiga ter vida útil
pós-crise. Então, é importante que esse assunto, gestão de serviços logísticos, seja levado mais a sério do que a gente vem percebendo ao longo dos últimos tempos. Então, como é que eu consigo, então, definir que o meu serviço é de qualidade? Primeiro que percepção de qualidade ela é definida por quem recebe o serviço, não por quem entrega o serviço. Então, como é que então que eu consigo amarrar essas duas pontas? A minha qualidade interna sendo percebida na ponta do processo, através de indicadores. A gente, no final, vai ver um trabalho com indicadores logísticos bem interessantes e real. O nível de serviço logístico é a qualidade com que o fluxo de bens e serviços é gerenciado. Então, não tem... se a qualidade é o fluxo, a gente tem os 3 fluxos. O fluxo financeiro, o fluxo de materiais e o fluxo de informações. Então, a qualidade ela tem que ser transversal aos 3 fluxos. Não dá para eu ter qualidade só numa ponta, não ter na outra. Não vai dar. Então, quando eu falo em gestão de serviços logísticos, o fator-chave é o conjunto de valores. E o conjunto de valores ele tem que permear os 3 fluxos da logística. E, em especial, a gente tem alguns pontos internos que a gente deve tratar. Tem um tripé interno que deve ser tratado na área de serviços: estocagem, transporte e pessoal. Eu tenho que ter... Esse tripé ele tem que ser acompanhado dentro de um processo de qualificação, para que eu tenha serviço na ponta qualificado. Então, eu tenho que ter... A curacidade dos meus estoques tem que ser muito, muito cirúrgica, ele tem que realmente estar muito alinhado com a demanda desse mercado. E aí, óbvio, a gente tem que entender qual é o mercado que eu estou atuando, qual é... E isso é difícil. A previsão de vendas é um dos pontos chaves mais difíceis que se tem para definir hoje, principalmente dentro do cenário atual. Então, quando eu consigo fazer essa leitura de fora para dentro, ou seja, a minha demanda de venda, eu consigo, então, estabelecer uma curacidade nos estoques. Eu consigo ter um indicador que é fundamental na área de distribuição, é o tempo médio de entrega. E o outro são as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então, não dá mais, como eu falei em 2 ou 3 slides anteriores, eu acho que a palavra de ordem atualmente em logística é profissionalização. Não dá mais para ter amadorismo. As empresas que continuam trabalhando baseada em preço, ela vai sempre trabalhar o dia, ela nunca vai conseguir trabalhar a médio e longo prazo. Ela vai viver um dia sempre mais difícil do que o outro, porque ela está baseada em preço. E preço não dá para ser definido como qualidade. Qualidade é um composto, não é um único indicador. E preço pode ser facilmente copiado pela concorrência. O que falta é que a gente precisa adotar e aplicar uma forma pela qual a competência logística contribua para o cumprimento da estratégia. Aí, todos aqui são da área logística, todos trabalham em logística. Não sei se quiserem comentar ou não, mas na empresa de vocês tem definido o planejamento estratégico logístico da empresa? Porque isso é fundamental. Se eu não tiver um planejamento estratégico definido, alinhado com o planejamento estratégico institucional, eu vou trabalhar por ação. E a ação é um dia depois do outro. E aí eu posso estar comprometendo o futuro da empresa por tomada de decisões pontuais para reverter situações adversas. E aí eu não vou conseguir gerar para o meu cliente, a médio e longo prazo, percepção de valor. E, obviamente, os clientes vão procurar mais valor do que preço. Só tem uma forma da gente conseguir gerar sinergia.
é um modelo de gestão em rede. E esse modelo de gestão em rede ele tem que integrar áreas. Ele não pode mais trabalhar de formas estanques. As duas áreas de apoio fundamental à logística é marketing e RH. Mas existem outras áreas que são importantes. RH é uma área fundamental. Fundamental essa área. Se nós olharmos a evolução da logística, a gente começava a trabalhar muito focado em transporte, não se tinha uma percepção do todo. Hoje a gente trabalha dentro de uma cadeia logística em que se enxerga o todo, e dois departamentos ganham destaques dentro dessa gestão em rede, desse modelo em rede. O marketing, pela relação com os clientes, e o RH, pela provisão de mão de obra qualificada para essa área. Então, é aquilo que eu falei há pouco tempo atrás. O processo de profissionalização é irreversível. E eu não posso mais ter pessoas envolvidas num processo que é profissional não capacitada de forma adequada para a atividade que ela vai desenvolver. Independente que seja uma função mais de base de pirâmide, não tem problema. Ele tem que estar qualificado. Na verdade, ele é a imagem daquela empresa. Então, a importância, vamos imaginar, desde um auxiliar de armazém, ele precisa entender qual é o negócio que ele está trabalhando, ele não precisa saber o todo, a especificidade do todo, mas ele tem que ter uma ideia do global. Eu estou ali, a minha onda de trabalho gera o que para essa empresa? Quem é o meu cliente? O que eu estou fazendo para gerar valor para o negócio do meu cliente? Para que ele não mude para o outro por causa de preço. E nessa área, o RH é fundamental, e ele vem mudando essa percepção de que, na base da operação logística, não há necessidade de profissionalização. Já tem vários estudos que apontam para essa linha, as empresas têm adotado essa atividade dentro do planejamento estratégico logístico. Não só mais alocar softwares de gestão integrada, mas principalmente capacitar pessoas para atividade diária. E hoje, como um todo, né, na evolução natural das empresas, é um grande desafio você integrar áreas, porque são áreas com modelos mentais diferentes, são áreas com percepções diferentes, são áreas com formação ideológica diferente. Do administrador, do contador, do economista, do profissional de RH, do profissional de marketing. Cada um tem uma estrutura diferente de formação. E aí você ter que, através dessas pessoas, integrar essas áreas é desafiante. Então, área de vendas, meta e meta. Então, o profissional sai como uma meta que, na sua grande maioria das vezes, ela é extremamente desafiadora. E ele precisa ter uma noção de que ele está vendendo, mas um outro departamento precisa entregar. Senão não adiantou a venda. Senão não é venda. Então, a gente tem a gerar também a qualidade nas atividades. Então, a comunicação nessa atividade. Então, eu também tenho que considerar o departamento de marketing. A produção, a operação logística também. A administração, para que organize toda a estrutura da empresa. O financeiro, não adianta eu ter um volume de trabalho imenso se eu não gerencio o fluxo de caixa, se eu não gerencio o capital que corre dentro dessa operação. Dentre outras, a gente falaria aqui de mais outras. A ideia é que nós venhamos a olhar para a organização através de um modelo de gestão em rede, em que um departamento tenha intradependência do outro. Então, não tem mais como se estabelecer que o marketing vende e a obrigação da logística é entregar. Não.
Isso é uma obrigação da organização. Logo, se é da organização, é de todos nós. Então, eu estabeleci aqui um pequeno gráfico bem simples para a gente entender bem essa relação. Eu não trabalho logística, eu não crio, eu não desenvolvo na área de marketing e eu não qualifico pessoas. Eu tenho um composto de atividades que me gera valor para esse cara aqui, que é o cara que paga a nossa conta. Esse cara que paga todos os nossos custos. E ele precisa ser tratado da forma que ele merece ser tratado. Eu tenho uma experiência, eu fiquei à frente de uma fábrica durante algum tempo e o desafio era criar um modelo de gestão para essa fábrica que uma empresa que eu fui trabalhar comprou e me botou para tomar conta dessa fábrica. E ela era na área de alimento animal. E a gente produzia e não vendia. A gente tinha canais de venda, entregava aos distribuidores. E um dos pontos que foi fundamental para a gente virar o jogo é que todos os clientes, eles chegavam lá, faziam suas compras e carregavam por chegada. Então, eu tinha ali 100, 150 caminhões por dia carregando por chegada. E logo no segundo mês, eu comecei a fazer um estudo para ver, por exemplo, usar a curva ABC. Qual é o cliente A, qual é o B e qual é o C? Quem paga minhas contas? Eu tenho que tratar esse cara de forma diferente. Quem bota dinheiro na minha empresa e quem só me leva produto. E para botar o dinheiro é muito difícil. Então, nós começamos a criar alguns indicadores, como, por exemplo, volume de compra, tempo médio de pagamento e em relação ao volume de compra, a participação no meu faturamento. E aí esses caras começaram a ter entregas dedicadas, tiveram a ter equipes dedicadas a atendê-los. Então, esses caras, eles agendavam o horário que eles queriam retirar o produto, e aí eu separei dentro da fábrica alguns boxes específicos para esses clientes, e aqueles que estavam na categoria C, que alto volume de débito, o tempo médio para pagar a boleta ultrapassava a 10 dias, cheque pré-datado. Esses caras, eles entravam na fila para carregar. Então, eu comecei a gerar valor e o meu cliente, que era o cara que era meu parceiro, ele começou a perceber que eu estava preocupado com o negócio dele. E isso gerou uma competitividade bastante interessante entre as categorias, porque todo mundo queria aqueles privilégios que o A tinha. Então, todos começaram a se esforçar para estar no mesmo perfil do A e do B, principalmente clientes que estavam no perfil C. E, com isso, nós conseguimos lá reduzir a base de clientes inadimplentes. Isso foi uma ação simples, mas uma ação que ela demandou um estudo e criar alguns indicadores. E os clientes foram informados que eles seriam medidos com base nesses indicadores. Ninguém foi surpreendido. Né? Porque nós temos aquela parceria com o marketing. Nós temos aqui o composto básico do marketing, mas embaixo, o que sustenta toda essa operação é a estrutura logística. Então, essa operação, eu falei ainda há pouco que nós temos que ter um modelo de gestão em rede, é essa operação aqui. Ela tem que estar completamente integrada, senão a gente vai ter uma possibilidade de falha. Ela, nesse nível de integração, ela tem a segunda onda, que é a maturidade. E aí entra o RH qualificando pessoas para ter esse olhar de integração e nós, através da curva do aprendizado dentro da organização, gerar maturidade. E aí, quando você começa, é difícil fazer isso no início, não é fácil. Você mexe com cultura, você mexe com departamentos, você mexe com uma frase que todos nós devemos ouvir todo dia na nossa empresa, mas estava dando certo até ontem, agora quer dizer que nada mais dá certo, por que eu preciso mudar?
Então, esse processo de transformação, ele não é imediato. A gente tem que ter muita paciência. Isso depende de um processo de comunicação interna bastante claro, o envolvimento de todas as áreas. Não dá só para isso ser top-down. Não roda. Se for top-down, não vai rodar. Isso precisa ser absolvido, demandado pelo estratégico, absolvido pelo tático e, principalmente, absolvido pelo operacional. A diferenciação em serviços a cliente cria uma vantagem competitiva, que é o que nós vemos buscando o tempo todo nas nossas empresas. E aí, fica fácil aqui quando a gente olha essa relação. O frontline, o comercial, lá no mercado, se relacionando nos PDVs, nos clientes, a estrutura logística e a operação. Percebam que, dentro dessa estrutura, elas permeiam umas às outras. Elas não estão independentes. Não tem como trabalhar de forma independente. E aí, eu tenho que estabelecer uma cadeia de provisão de valor para esse cara. E aí eu tenho lá, dentro daquela matriz, daquele desenho do Supply Chain Manager, eu tenho a estrutura definida em abastecimento, manufatura, planejamento logístico, a distribuição e os clientes. Se essa relação não estiver integrada, encaixada, o serviço fica comprometido em algum momento. Lembre-se, eu não posso, serviços, qualidade em serviços, não é um único item, é um composto. Senão eu não tenho qualidade no processo como um todo. A minha qualidade ela vai ser pontual. O cliente vai perceber qualidade em alguma atividade, mas não vai perceber qualidade no processo logístico. Aqui tem alguns atributos que definem o nível de serviço, como, por exemplo, o mais exigido por todos é a rapidez e a pontualidade. E a gente sabe que, principalmente no estado do Rio de Janeiro, em que a gente passa por uma retransformação urbana, o desafio é diário. Hoje nós temos a BR-040 como uma das principais vias de escoamento de produtos. Caxias é uma cidade dormitório, e agora com arco metropolitano mais ainda. Então, ali dentro daqueles condomínios, estão mais de 60% de tudo que é distribuído no estado do Rio de Janeiro. Eu passo ali todos os dias tem engarrafamento, em qualquer horário. Porque quando você sai da Washington Luiz, você tem uma Avenida Brasil sendo transformada de uma ponta a outra. Onde tinha 2 ou 3 faixas de rolamento, agora tem uma. E eu tenho, por exemplo, lá em cima, na região onde fica as Casas Bahia, descendo em média, só dali, algo em torno de 200, 250 caminhões para fazer a entrega. Quando eu começo a vir mais para baixo, pelos distritos industriais, eu tenho mais aí, bota aí mais uns 1.000 e poucos caminhões que descem basicamente no mesmo horário e desaguam basicamente no mesmo local. Então, isso cria um gargalo para que eu consiga atender esse indicador, mas ele não pode ser desconsiderado. Os outros seriam a disponibilidade de produto e, fundamental, a informação. Na gestão de serviço, o teu cliente tem que ter, ao longo do processo dele, ele tem que ter a informação clara do status que está o serviço dele. Onde que está o produto dele, em que momento, qual é a expectativa de chegada. E aí, para que eu gere serviços para a percepção do meu cliente, eu tenho que estar organizado internamente. E como eu me organizo? Estoques organizados, pessoas treinadas, manutenção preventiva da frota. A frota é a imagem da tua empresa, é a parte mais visível da imagem da tua empresa. Eu trabalhei numa operação logística da Rede Zona Sul, como consultoria.
E eu presenciei uma cena assim, que vem bem ao encontro do que eu estou falando. Eu trabalhei na Coca-Cola, e na área de logística. E depois a Coca-Cola passou por um processo de terceirização da área e hoje está na mão de terceiros. E eu estava na loja de Ipanema, fazendo o acompanhamento da entrega, e chegou um caminhão da Coca-Cola. O gerente não deixou ele parar na porta. Falou que ele enfeiava a loja, e que a loja ali era uma loja numa praça muito importante, com clientes muito importantes, e que aquele modal que ele estava, aquele caminhão, não era digno de estar ali na porta. E aí eu saí para olhar, realmente ele tinha toda a razão. E aí tiveram que botar na rua ao lado e os caras vêm puxando a carga, porque o caminhão era de um terceiro e estava assim, num estado lastimável. Então, não dá, é a imagem de uma empresa, é a imagem na ponta. Nós estamos na rua o dia inteiro, nós olhamos os carros das empresas. Quando eu trabalhei, quando eu estava na Coca-Cola, nós criamos um programa, não sei se alguém você trabalha com transportadora, normalmente se pega, eles vão arrumar a nota na cabine do caminhão, destaca aquela nota serrilhada e ficava tudo sujo e tal. E nós criamos lá um programa de limpeza dos modais, e eles eram bonificados. Eles geravam pontos e, no final do mês, eles tinham um bônus no salário. Porque era inadmissível você entrar dentro do caminhão e era um mar de canhoto, de nota jogado, de papel jogado, de copo largado. E aí a gente criou, no final, eu trabalhei nas duas fábricas. Comecei no Alemão, ali em Bom Sucesso, depois fui para Jacarepaguá. E nós criamos uma área em que os próprios motoristas, eles cuidavam do caminhão, os caras iam lá, varria, lavava, limpava. E todas as equipes que todo dia a gente fazia avaliação dos caminhões. E eram equipes dedicadas. E as equipes que iam gerando mais pontos, elas depois ganhavam um bônus financeiro sobre o trato dela com o instrumento de trabalho dela. Mas conscientizar isso foi muito difícil. Até o ponto do uniforme. Então, assim, são detalhes que você fala assim, pô, mas o cara está carregando caixa. Tá, mas você tem um médico que está atendendo num hospital público, só por isso ele vai ficar completamente largado? Não deve. Assim tem na logística. Inclusive, eu faço, às vezes, uma comparação. Uma operação logística me parece muito com uma UTI de grandes hospitais. Você sai, está todos os pacientes legal, em recuperação. Quando você bota o pé fora, começa a morrer alguém. E aí você tem que voltar para tentar ressuscitar. Várias vezes eu saía da Coca-Cola e voltava, porque começava a dar problemas. E, assim, a logística é uma atividade muito viva. Ela é orgânica. Parece que ela toma decisões por ela mesma. Por mais... Agora, imagine se eu não planejar. Não vou conseguir resultados. A importância de ser... A distribuição física é um componente integrante necessário no composto de marketing, que oferece uma oportunidade significativa para a empresa obter vantagem diferencial nesse mercado. Por quê? Porque a parte de distribuição é mais visível. Eu acabei de dar alguns exemplos aqui. Zona Sul, a empresa que eu trabalhei de alimento animal, a empresa, qual é o seu nome mesmo? Que a Monique trabalha, em que ela tem o cuidado de medir o nível de serviço da transportadora, que é parceira no processo dela. Por quê? Porque é a parte mais visível. E é onde a gente, há um bom tempo atrás, eu ouvi do Samuel Klein, ele foi num programa chamado Show Business, e a pergunta que foi feita a ele foi o seguinte: por que a sua frota é própria? Por que você tem uma frota própria? Por que você não terceiriza essa frota? Ele falou, independente do custo, eu não penso no custo da operação logística. Eu penso que eu tenho, na época era dessa forma, eu tenho uma inserção na TV aberta. A cada 15 segundos tem um anúncio das Casas Bahia em alguma TV aberta. Eu convido esse cliente para ir à minha loja. Eu treino meus vendedores para vender de acordo com o que o meu cliente procura. Na hora de entregar, eu dou para qualquer um? Não, quem entrega sou eu. Esse é um conceito. Quando ele foi comprado, encampado, ou seja lá o que for, a gente não entra... Né, a primeira coisa que foi feita foi desmobilizar a frota própria e partir para terceiros.
Então, isso era um método de trabalho logístico dele, que ele entendia a importância da logística na última fase da venda, que é a entrega. Aqui a gente tem alguns indicadores que podem ser definidos dependendo da atividade que você atue. Você pode ter, que é fundamental, é o tempo médio do pedido. Esse é um indicador fundamental. Qual é o tempo médio? A partir do momento que o pedido entra na empresa, qual é o tempo médio que ele leva para chegar na ponta? A outra é a entrega no prazo. Como é que eu consigo medir a minha performance em termos de prazo médio de entrega? Outro pode ser a integridade do produto entregue. O produto chega com a sua integridade salvaguardada ou ele chega com avaria? Se chega com avaria, não adianta. Eu posso chegar muito rápido, mas se eu chego avariado... E aí tem uma outra série de indicadores que você pode criar. E esses indicadores, que fique bem claro, ele tem que ter uma base interna e uma base externa. Ele tem que estar alinhado. Os percentuais têm que ser medidos de forma harmoniosa. Porque se eu só tiver buscar qualidade externa na ponta e não preparar o ambiente interno, eu não vou alcançar esses objetivos. E aqui tem uma expectativa de serviço. Isso é uma estrutura que fica bem clara. Como é que funciona. Vocês desculpem, a cor ficou escura aqui, vocês não estão olhando bem. Esse material pode ficar disponibilizado depois, não pode? Aí fica disponibilizado, vocês conseguirão ver melhor. Mas você tem aqui o nível, o serviço, ele vem do esperado, do desejado, do adequado e do percebido. Então, eu tenho que ter uma possibilidade de adequar esse meu nível de serviço para que eu consiga encontrar o grau de satisfação do meu cliente. E aí, para cada tipo de cliente ou família de cliente, tipo de negócio, segmento de negócio, eu vou ter um indicador tendo um peso maior do que o outro. Então, o grau de satisfação, ele acaba sendo, ele tem que ser customizado para esses clientes. Tá? Não é um processo fácil. Eu volto a dizer, não é algo que a gente consiga estabelecer na nossa empresa com muita facilidade. Aqui fica mais claro. Os elementos básicos, a disponibilidade e aquilo que eu falei, a qualidade, as avarias, erros na expedição, erro no quantitativo a ser entregue. Se eu não estiver monitorando essas pontas, eu não vou chegar ao meu composto. Volto a dizer, preço sozinho não vai ser sinônimo de qualidade. Um modal bacana, arrumado, limpo, bonito, não vai ser sozinho, não vai ser o diferencial de qualidade. Qualidade é um composto. Isso está no básico do livro de administração de marketing. E aqui tem um gráfico que fica bem claro qual é as reclamações mais comuns. Ela fica mais evidente no atraso da entrega. Esse é o desafio que a gente passa todos os dias. Então, você tem que buscar soluções. Na Coca-Cola, nós fazíamos, quando a gente tinha entregas menores, a gente centrava 1, 2 ou 3 caminhões grandes e dali os veículos menores faziam as entregas. Era uma forma que a gente encontrou de tentar reduzir o impacto da não entrega ou do atraso na entrega. Outra questão bem relevante é erro de qualidade ou no produto. Ir num produto que não era o produto que foi pedido. Isso é erro no pedido, na formação do pedido. Então, é um outro aspecto que deve ser bem interessante vocês trabalharem isso dentro da empresa. É um dos indicadores importantes na área de serviço. Aqui tem uma cadeia de valor, que ela começa lá na qualidade, como eu falei, na qualidade do serviço interno
Eu tenho que estabelecer isso internamente, mas passa fundamentalmente. E aí, como a gente vinha falando de RH, eu tenho que ter, nesse processo, a satisfação do meu funcionário. Senão, eu não vou gerar qualidade. E aí ele vem passando, por isso que eu falo do RH, pelos programas, a política de gestão de pessoas dentro das empresas, que é a retenção do funcionário e a produtividade desse funcionário. As pessoas que trabalham nessa área, em todas, mas a gente está falando aqui de logística, o sistema de meritocracia tem que ser institucionalizado. Isso vai ser outra vertente sem volta. A meritocracia tem que ser um dos indicadores de performance dos colaboradores para uma remuneração variável. E aí eu vou até a ponta, aonde o meu objetivo é o crescimento da receita e a lucratividade. Não adianta eu ter só a minha receita crescer e a minha lucratividade cair. Isso fica claro que eu estou aumentando meus custos internos nessa operação logística, e aí não está valendo a pena. Uma questão que fica claro para exemplificar isso é quando eu saio para fazer uma entrega, não a faço por algum motivo, volto com esse produto e no dia seguinte eu tenho que botar esse produto de novo na rota. Eu tenho o custo dobrado da entrega e tenho um único valor de venda. Eu não posso aumentar o valor da venda pela minha ineficiência. Então, esse é um ponto fundamental. Uma experiência que eu tive é que nós definimos que o slogan lá era nenhum caminhão volta com retorno. E para fazer isso, foi uma curva de aprendizado muito longa. Mas nós conseguimos assim, chegamos a níveis históricos dentro da companhia. Chegamos a níveis históricos. Mas a gente envolveu todo mundo. Vendedor, coordenador de área, supervisor de vendas, gerente de logística. Basicamente, nós morávamos na rua, mas nós conseguimos fazer. E foi, assim, uma referência esse trabalho dentro dessa empresa. Aqui estão alguns aspectos que influenciam. Confiabilidade na relação é fundamental. A tangibilidade, eu preciso ter indicadores que sejam compartilhados com o meu cliente. Ele precisa saber. Isso não pode ser escondido. A proatividade tem que ficar clara. Eu tenho que estar disponível para o cliente para resolver as demandas dele. A credibilidade e a empatia. Nós que trabalhamos com serviço, temos que ficar o tempo todo fazendo o exercício de se colocar no lugar do outro, para entender qual é a expectativa do outro. Eu hoje atuo na área de educação e eu fico o tempo todo preocupado com o que está acontecendo dentro de sala de aula. Será que o professor está dando um material de qualidade? Será que ele está comprometido? Será que ele buscou uma relação de trabalho com algo que esteja acontecendo agora? Como é que ele está preparando essa aula? Por uma questão muito simples, eu não estou perseguindo o professor aquilo que eu sou. Eu estou preocupado com o cara que saiu de casa 4, 5 horas da manhã, foi trabalhar, trabalhou minimamente 8 horas, depois ele volta num trânsito pesado, com uma alimentação inadequada, vem numa expectativa de que ele está transformando o futuro dele, e chega em sala de aula, o cara bota um vídeo de logística, aqueles vídeos que o cara chega na fábrica num carro americano rabo de peixe, com aquele terno quadriculado, e falando de Fordismo. Não dá. Não dá. Então, assim, essa é a preocupação. Agora, pensa nisso na logística. Eu me preparei, eu criei uma expectativa. Eu volto de novo a Casas Bahia. Samuel Klein dizia que ele não vendia produtos, ele realizava sonhos. E que sonhos devem ser entregues muito bem embalados. Esse era o conceito. E hoje, assim, as empresas precisam perceber isso. A nossa relação com elas não é mais de produto ou serviço, é de solução. Eu quero uma solução. Se isso é minha solução, eu pago por isso. Agora, me entregue uma solução. Não me entregue desculpas. Não me entregue desculpas. E a gente vê isso o tempo todo. Uma das coisas que também me chama muita atenção nas empresas é o próprio funcionário falando mal da empresa dele, principalmente nessa área de logística.
Ah, não se preocupa não, é assim mesmo, com esse trânsito, não vai chegar na hora, não. A gente até diz que vai chegar, mas tem um pouquinho de paciência. Eu não estou comprando paciência, eu estou comprando solução. E, possivelmente, aquilo que eu comprei, eu dependo daquilo para uma outra atividade. E aqui tem um projeto de cadeia que fica bem interessante eu fazer os meus questionamentos. Quem são meus clientes? O que eles valorizam? Principalmente isso. O que eles valorizam na relação? Por que eles estão comigo? Quais são as competências centrais que eu tenho que ter para atender esse cliente? Quais são as competências centrais dos meus concorrentes? Por que ele está me procurando e não está procurando o outro? Nesse momento, se eu não qualificar bem as minhas competências centrais, ele pode procurar outro. Para quem deveríamos vender? O que deveríamos fazer para vender para eles? Essa é uma área que a parte de pesquisa e desenvolvimento, marketing, vendas, precisa estar alinhado. Quais deveriam ser nossas competências centrais para que eu possa vender essa proposta de valor ao meu cliente? Como implementar uma estratégia? Todo mundo fala que a minha empresa tem estratégia. O que eu mais vejo é que as empresas têm ação e não estratégia. No máximo, com muita boa vontade, plano. Mas estratégia não é algo que eu faça para corrigir uma anomalia atual, isso é ação. Estratégia é o que eu estabeleço para um futuro de médio e longo prazo. E que eu seja fiel ao objetivo que eu estabeleci. E a gente vejo pouco, bem pouco isso no ambiente logístico. E aí o que se valoriza, né? O tempo médio de entrega, as informações sobre o andamento do pedido, aquilo que a gente estava falando, os serviços de urgência para que eu possa atender uma demanda urgente do meu cliente, as políticas para devolução, o procedimento de cobrança, isso tem que estar claro na relação comercial com o cliente. Esses são alguns dos tópicos, alguns dos pontos que o meu cliente valoriza. Aí tem aqui como é que eu componho a minha oferta de serviços para que esse cliente possa atribuir valor. Eu tenho que ter disponibilidade de produto. Quantas vezes ocorreu uma situação interessante um tempo atrás. Eu e minha esposa, nós fomos comprar um produto e aí fizemos o que todo mundo faz, né? Fomos pesquisar preço. Num shopping isso fica muito fácil. E a gente encontrou em um lugar o produto mais barato do que o outro. Eu falei, pô, legal, mesma coisa, mesma qualidade, mesma marca, vamos comprar. O cara falou, daqui a 2 dias eu consigo ter ele aqui. A nossa ideia era comprar para aquele dia. E nós voltamos e compramos em outro lugar. Então, não adianta eu dizer que vou vender, mas não ter ele disponível. E aí tem uma outra série de pontos que são bastante interessantes. Um sistema de informação de apoio, para que o cliente possa ter informações mais aprofundadas sobre aquilo que ele está comprando, dentre outros. E, principalmente, um apoio pós-entrega. A gente tem que dar uma ligada. E aí, chegou no prazo, como você pediu? Isso gera uma percepção de comprometimento com o teu cliente. Isso é percepção de qualidade. O cara está me ligando para saber se foi legal. Tem uma brincadeira, um professor que falou isso para mim, eu achei interessante. Ele disse que tinha uma pessoa que trabalhava como diarista em casa de família. E aí ela foi indicada para ele. E aí ele entrevistou ela e, de repente, ela pediu licença a ele e fez uma ligação. E aí ela falou, eu sou fulana de tal, eu trabalho como diarista em casa de famílias e tal, e me deram o seu telefone para eu ligar, para oferecer meus serviços. Olha, eu tenho expertise várias. Eu cozinho, eu sei lavar, eu cuido das crianças. E tudo que ela falava, eu faço muito bem. E ela deixou no Viva Voz, e a pessoa com a qual ela falava assim, a minha faz melhor, eu não tenho a menor dúvida. Mas olha só, eu sei organizar uma casa, eu faço
a parte de compras, a minha faz melhor. E aí, lá para a quinta vez que ela tentou, a pessoa falou assim, eu estou muito satisfeito com a minha, eu não quero trocar, muito obrigado. Aí ela desligou e sorriu, o cara falou, mas você acabou de ser dispensado e sorriu? Ela falou, não, eu é que trabalho para ela. Eu estou ligando só para saber o que ela acha do meu trabalho. Então, assim, eu preciso fazer esse tipo de medição. Está satisfeito? Existe uma... Hoje estava se discutindo isso numa reunião que eu estava. Dar desconto para atrair empresas. E a pergunta que eu fiz e os caras que já estão com você há 10 anos, eles não merecem uma política diferente? Eles fizeram você chegar até aqui, agora você vai oferecer o mesmo serviço, mas vai dar preço diferenciado para quem está chegando. E quem ficou com você esses anos todos? Faz o quê? Que valor teve ele para você? Nenhum, né? Então, a gente tem que, ao estabelecer uma política na área comercial, pensem nisso também. E a gente chega lá na última etapa, que é terceirizar. Isso é uma política bem comum nas nossas empresas. A gente só precisa saber o que eu posso terceirizar, o que eu devo terceirizar. Terceirizar não é sinônimo de reduzir custo. Não é isso. É de desonerar aquilo que não é o teu core business. É passar para outro aquilo que você não tem que ter expertise, que você não tem que debruçar para fazer. E isso vai te permitir aumentar a tua capacidade naquilo que você é bom, naquilo que é o teu negócio. Então, vamos ver aqui algumas áreas dentro da logística que a gente pode terceirizar. Eu posso terceirizar a gestão de estoque, os procedimentos, rastreamentos, a gestão de transportadoras, a parte aduaneira. Legal, eu posso. Para melhores oportunidades. Porque aí eu me fixo, por exemplo, na área comercial, na relação com os clientes. Eu posso ter a parte de estrutura e conhecimento. Eu posso ter essa parte toda aqui, movimentação e armazenagem, consolidação dos embarques, auditoria. Posso terceirizar parte do negócio, não tem problema nenhum. As áreas que exigem conhecimento. Se eu for terceirizar, eu tenho que medir. Esses caras têm o conhecimento específico? Eles sabem o que vão fazer para contribuir com o meu negócio? Ou eu estou simplesmente terceirizando porque é mais barato? Porque reduz meu custo? Agora, imagine como é que essa conta vai fechar. Eu terceirizo uma área em que, além de tudo aquilo que eu teria que ter, o meu prestador de serviço vai ter que ter também, ele ainda vai ter que ter lucro. Como é que ele vai conseguir ser muito, muito, muito mais barato do que a minha operação? Na expertise dele, ele consegue vender esse serviço para vários clientes, e ele pode ganhar no volume. Isso me desonera de uma atividade que eu não tenho competência. Se eu não tenho competência, eu pago aquela competência. E vou me dedicar àquilo que me gera retorno. E aí, eu fecho essa apresentação com a parte que eu acho, que eu tenho certeza, na verdade, que é fundamental, que é a parte de planejamento logístico. Se eu não tiver essa estrutura definida, eu vou trabalhar por emoção. Simplesmente por emoção. O cliente X reclamou, ele está muito aborrecido. Emocionalmente, eu me envolvo no aborrecimento daquele cliente e dedico todo o esforço da minha empresa para resolver a situação daquele cliente em detrimento de todos os outros. Aí agora é a vez do outro ficar aborrecido, porque ele foi preterido. Aí aquele cara que ontem eu tratei bem, hoje eu já esqueço. Eu já resolvi, agora eu vou resolver o do cliente C, D. Isso não é planejamento. Isso é caminho para o abismo. E aí eu vou viver dessas emoções. Eu chamo de modelo de gestão por emoção. Eu acabo, diante de situações que eu não minimamente coloquei num painel e fui monitorando, eu acabo transportando toda a minha empresa para atuar por emoção. E aí eu falo para a minha equipe, e aí, já foi lá, já atendeu o cara, já resolveu o que ele pediu? Porque senão ele vai embora, cara. Aí todo mobiliza a empresa inteira, um custo altíssimo para isso.
Aí depois eu vou fazer a apuração dos resultados. Aí eu vejo que eu trabalhei como nunca e não faturei como sempre. Porque eu não me planejei. Eu mobilizei a empresa para resolver situações pontuais por uma questão emocional. E aí, o que a gente conclui? O que a equipe, quando você olha na pirâmide organizacional, o que ela define? Aqui é assim mesmo. Sempre foi assim, você acha que vai mudar? Aí gera o descrédito. Gerou o descrédito, é o primeiro caminho para quem está desacreditado procurar um lugar onde ele tem a crença. Aí ele começa a sair. E aí você vai perdendo as pessoas. E aí você começa a se perguntar, por que as pessoas estão indo embora? Não é porque elas estão recebendo pouco, ou não estão... É porque elas não percebem. Se a empresa não consegue ter planejamento para crescer, acha que eu vou crescer? Claro que não. Eu não vou crescer, eu vou ficar naquela linha de bombeiro. A cada dia eu apago um incêndio diferente, depende da proporção dele. Se for muito grande, eu chamo mais bombeiro. Se for pequeno, vai um grupo pequeno de bombeiros. Mas eu trabalho por emoção. E não dá mais para trabalhar por emoção. É o que a colega falou aqui no início. Ou profissionaliza, ou vive numa área, numa sombra da operação logística, onde o fundamental, onde o que vai me diferenciar é preço. E quando eu começo a me preocupar muito com o preço que eu estou cobrando, é porque o que eu estou oferecendo já não está valendo tanto. Como? E a margem vai diminuindo. E aí aquela equação não fecha. Eu tenho alto faturamento e baixa lucratividade, porque eu trabalho por emoção. Muitas empresas invertem. Eu chamo sempre que o modelo ideal é o modelo de gestão em rede. Outras empresas adotam o modelo da emoção em rede. O chefe ficou emocionado, todo mundo tem que ficar emocionado. E aí todo mundo age na vibe dele de resolver aquilo naquele momento. Depois, e aí você fala assim, mas olha, tem um outro cliente. Não, vamos uma coisa de cada vez. Normalmente é isso que a gente vê. Normalmente, mas destaco que tem empresas muito bem estruturadas. Já temos empresas muito bem estruturadas, com planejamento logístico, com minimamente equipes qualificadas, equipes dedicadas a soluções, equipes montadas só para gerar soluções. Já existe também. A gente não vai ficar aqui também demonizando que todo mundo trabalha assim, não. Mas uma grande maioria na base trabalha ainda assim. E isso é o que nos resta, nós da logística. A complexidade da cadeia de suprimento, dificuldade de acoplar demanda e oferta, produto certo, lugar certo, tempo certo, as dificuldades causadas pelas relações de poder dentro da empresa, atende o cliente tal porque ele é meu cliente prioritário, a tendência de crescimento da customização e nós não estarmos preparados para isso, o aumento do número de competidores no mercado globalizado, a baixa confiabilidade entre fornecedor e consumidor. E no final do dia a gente fala, pelo menos por hoje acabou. Amanhã volta tudo de novo. Eu só não consigo dormir. Mas amanhã volta tudo de novo. Por isso que eu digo que é um CTI de um grande hospital. Eu chego perguntando quantos morreram de ontem para hoje. E, normalmente é isso. Mas há uma tendência de profissionalização. Isso é o que nos motivou na comissão chamar esses coordenadores de curso de logística para debater. A segunda onda vai ser conversar com as empresas. Não vejo outro caminho senão esse. Para que a gente, inclusive, como acadêmicos e profissionais da área, comecemos a dar uma contribuição para esse segmento, que é o lugar que a gente gosta, se sente bem, vive essa área que a gente gosta. Então, nada como contribuir. E tendo ainda, principalmente, o apoio da casa, do CRA, as coisas ficam bem mais facilitadas. Ainda hei de chegar aqui e ter fila para entrar, para discutir assuntos logísticos. A gente ainda tem... Eu vou mostrar rapidamente para vocês, não mais do que 10 minutos, um gerente de uma empresa me autorizou a apresentar alguns indicadores dele, só para vocês verem como é que isso é na prática, para não ficar só no diálogo aí. Deixa eu ver. Você consegue? Pode ser essa daqui a apresentação.
Essa empresa tem como cliente essa daqui, e ele fez alguns estudos de indicadores. Ele é um cara que ele é extremamente especialista nessa área. Então, ele começou a criar como é que é o índice de entrega realizado dentro do prazo comercial. Isso é um indicador. O comercial fechou um prazo com o cliente, ele consegue cumprir, e aí ele vem aqui fazendo o acumulado ao longo. Ele tem uma meta e ele vem fazendo o acumulado. Vocês veem que a meta dele está numa faixa de 98%. E aí ele vem acompanhando mês a mês se ele consegue chegar. Até julho ele não havia chegado à meta. Mas aí ele consegue identificar as anomalias. E aí ele vai fazendo o processo de correção dessas anomalias. Esse é um indicador bastante interessante. E você pode abrir esse indicador por cliente, por área regional, por grupo de clientes, por segmento. E aí ele botou aqui a outra que ele tem também, que é estratificando o índice de entrega realizada dentro do prazo no Rio de Janeiro, no mês de julho, temos os seguintes ofensores. O que é para ele, o que faz com que ele não consiga atingir a performance dele. Por exemplo, hoje ele não consegue entregar no prazo. Isso para ele é o maior ofensor. E aí ele vai vendo que a unidade dele, ele tem uma determinada unidade que contribui para isso. Então, ele sabe que o problema está focal. Ele vai lá e faz um processo de auditoria, um PDCA, um STDCA, um Ishikawa, qualquer uma ferramenta de qualidade que o permita identificar qual é o problema que vem aparecendo. Bom, muito obrigado. Eu agradeço em nome do CRA a visita de vocês aqui às nossas instalações. Em nome do presidente do CRA, Dr. Wagner Siqueira, nós estamos sempre de portas abertas. Acompanhe as nossas programações no site. Nós temos inúmeras programações. A Comissão de Logística está à disposição. A gente se reúne todo mês para debater os assuntos voltados à área logística. Se tiverem alguma sugestão, quiserem fazer alguma contribuição, basta enviar um e-mail para nós aqui no CRA. No site tem lá a Comissão de Logística. Nós acreditamos com muita clareza na proposta do CRA de gerar oportunidades para o administrador, para uma reciclagem contínua e constante. Nós somos também administradores que estamos aqui. Nós fazemos esse trabalho por um compromisso com a nossa profissão, um compromisso com a nossa casa. Então, assim, a gente convida vocês, sempre que quiserem, visitem a nossa casa, visitem nosso site. Nós temos uma série imensa de palestras no Rio, fora do Rio, algumas informações importantes que estão disponíveis dentro do site. Então, assim, essa é uma casa que é nossa. Então, vamos usar mais ela, vamos nos relacionar mais com a nossa casa, com a nossa profissão. Eu tenho um orgulho imenso de ser administrador, de estar dentro dessa casa, de poder contribuir com a profissão, mas também o que eu faço é mínimo, é uma retribuição mínima diante do que a profissão fez por mim, pela minha família, pela minha questão pessoal. Eu tenho orgulho de ter a formação que eu tenho, de atuar onde eu atuo, apesar de hoje eu trabalhar na administração acadêmica, mas durante mais de 15 anos eu atuei na parte industrial. Eu sempre adorei indústria, então eu trabalhei muitos anos na área de indústria e pude perceber que, desde quando eu iniciei na universidade, me formei e continuei estudando em cursos de lato sensu, estrito sensu, estudo até hoje, eu só aumentou a minha possibilidade de melhorar as relações da minha profissão com essa casa, com o mercado, com os meus alunos dentro da instituição onde eu atuo. Então, assim, a casa está de portas abertas. Venham mais, interajam conosco. Isso é uma casa aberta.
e a gente precisa da atuação de vocês. A gente tem lá a revista eletrônica, a gente tem cursos online. Então, assim, é um momento mesmo que a gente passa por um momento de, se nós estávamos distantes, vamos nos reaproximar, vamos, de alguma forma, contribuir para a melhora contínua da nossa profissão. Nós temos a rádio CRA, a TV CRA, tudo isso foi feito para a gente, para nós, administradores. Poucos são as categorias que têm uma dedicação tão grande a ela. A gente vê algumas categorias que reclamam das suas representatividades. A gente aqui, o presidente não mede esforços para fazer grandes congressos, trazer pessoas renomadas. Então, assim, isso é um esforço enorme que é feito por todos nós, é uma doação. E, assim, a gente precisa que os administradores voltem para sua casa. Vocês estão convidados a estarem aqui sempre que quiserem. Muito obrigado por terem vindo. A gente fica à disposição, sim, para qualquer tipo de desdobramento que esse assunto requerer. Muito obrigado, uma boa noite a todos.